What's up, guys? Lucas Felizardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos conversar sobre glúten. Eu tenho certeza que do jeito que eu vou conversar com você sobre glúten, ninguém jamais conversou. Eu vou mostrar para você o que a indústria e a Big Pharma não quer que você saiba a respeito de glúten e todas as doenças autoimunes. Talvez você conheça alguém que não coma glúten, talvez você mesmo fez alguma dieta gluten free, provavelmente ninguém te falou o que é glúten, o que realmente glúten faz para sua saúde, mas hoje eu vou mostrar para você. Então, vem comigo. Se a gente for pegar a origem da palavra, a gente vai perceber que glúten é cola, mas o interessante é que não existe glúten na natureza. Glúten não existe na natureza. Como é que faz glúten? Glúten é formado no processo de preparação do alimento, com a combinação de duas proteínas, a gliadina e a gluteína, mais água e agitação. Tudo isso misturado com um pouco de calor é que forma glúten. Qual é a fonte principal de glúten? Você encontra glúten em quantidades significantes no trigo, no centeio e na cevada. Mas o vilão aqui nesse vídeo vai ser o trigo. Mas o trigo que você come hoje é completamente diferente do que a natureza fez. Ele sofreu um melhoramento genético. Foram feitas combinações perigosas, surgiram novas proteínas que não existiam e nunca foi efetuado testes com seres humanos ou animais para verificar a segurança dessas novas linhagens que foram criadas. E esses melhoramentos genéticos foram feitos por uma empresa que produzia armas químicas no passado, responsável por matar milhões e deixar uma geração defeituosa. Se você não sabe a empresa que estou falando, deixa eu te apresentar a Monsanto, que controla mais de 90% dos grãos do planeta. Criadora do PCBs, que é tão tóxico que é preciso 300 dias de sol só para começar a quebrar a molécula. Entre algumas das armas químicas se destaca o agente laranja, usado na década de 60. Monsanto, uma das maiores contribuidoras no projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica, criadora do DDT, glifosfato, Roundup, que fez os produtores se tornarem dependentes, para não dizer escravos da companhia. O trigo do passado tinha 14 cromossomos. Em 1943 foi criado um trigo em Porto Rico com 42 cromossomos. E de lá para cá, a brincadeira não para. Ele vem sofrendo uma série de alterações para se tornar mais produtivo. A concentração de glúten aumentou mais de 400%. É por isso que a sua avó não estava nem um pouco preocupada com glúten, ela não tinha problemas com glúten, porque ele não é o mesmo que a sua avó comia. Ele não tinha sofrido melhoramento genético. Estudos mostram que a sensibilidade ao glúten chega a mais de 75% na população do mundo. E isso é um grande negócio, é um big business. Se a gente for pegar no ponto evolutivo, o ser humano começou a comer grãos há 10 mil anos atrás. Isso é nada. Então, de uma forma geral, o nosso DNA ele não está preparado para comer grãos. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é o problema relacionado com glúten? Para te falar a verdade, fica difícil pensar em um problema que não está relacionado com glúten. Que tal mais de 200 doenças crônicas, incluindo câncer, doenças autoimunes, osteoporose, distúrbios cerebrais dos mais variados, problemas intestinais, essas dores crônicas que ninguém sabe de onde é que vem, desordens digestivas, infertilidade. Sim, glúten causa infertilidade. Mas a gente pode começar pela barriga de trigo. Esse livro aqui, ele é um cardiologista e as pessoas sofrendo com vários tipos de doenças, e a única recomendação que ele fazia era para de comer saudáveis grãos integrais. E as pessoas voltavam 2, 3 meses, 20, 30 quilos a menos. E ele faz algumas alegações aqui muito fortes. Na contracapa você já consegue encontrar que 2 fatias de pão integral podem levar mais a glicose no sangue do que 2 colheres de sopa de açúcar. Em outras palavras, o saudável pão integral tem mais açúcar do que o próprio açúcar. E isso é algo extremamente perigoso para a pessoa ficar pré-diabético comendo saudável pão integral, é muito fácil. O trigo tem um tipo especial de carboidrato, amilopectina A, digerida com muita facilidade, virando glicose e causando pico de açúcar na corrente sanguínea. Por isso, produtos de trigo
aumenta a glicose no sangue mais do que praticamente outro carboidrato de cereais ou barras de doce. E qual é o problema do aumento de glicose? Com o aumento de glicose no sangue, isso provoca a elevação de insulina para mandar a glicose do sangue para dentro da célula. Então essa glicose vai ser armazenada como glicogênio nos músculos, no fígado, mas nós não temos muito espaço no corpo para glicogênio. Então ela vai ser armazenada na forma de gordura. Ah, meu Deus! Gordura visceral. E gordura visceral é uma bomba de estrogênio. Por isso que homens têm seios, mulheres têm barba, e isso é cancerígeno. E depois de uma queda brusca de glicose no sangue, sabe o que significa? Fome de novo. Eu quero que você imagine uma corrente. Se eu puxo uma corrente de um lado e eu puxo do outro, aonde que essa corrente vai arrebentar? Muitos de vocês devem estar pensando, vai arrebentar no meio? Não, ela vai arrebentar no elo mais fraco. Qual que é o seu elo mais fraco? Porque tem pessoas que comem glúten e tem problema de coração, gente que come glúten e tem problema de tireoide, ou tem problemas cerebrais sérios. Não tem como prever aonde vai arrebentar a corrente. Geralmente, quando se fala em problemas do glúten, a primeira coisa que vem na cabeça é a doença celíaca. Doença celíaca é apenas 1/8, é apenas a ponta do iceberg. Isso não é nada, isso é raro. Eu estou falando de sensibilidade ao glúten. Tem muita informação cruzada sobre glúten. Tem gente que acha que sensibilidade ao glúten é algo raro. Eu não estou falando em alergia a glúten. Alergia a glúten é quando você come e você tem uma reação imediata. Isso é muito raro de acontecer. Eu não estou falando em intolerância ao glúten. Isso é raríssimo também. É quando você não tem a enzima para digerir. Eu estou falando sobre sensibilidade ao glúten. É você comer glúten hoje e daqui 3, 4 dias você sente algum desconforto, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, alguma dor em alguma articulação. É você passar anos sofrendo com uma doença não diagnosticada e quando diagnosticada pode ser tarde demais. A doença celíaca, ela demora em média 11 anos para ser diagnosticada. É aquela velha história, o exame está tudo normal, então volta aqui quando você estiver doente. Então a pessoa passa 11 anos sofrendo sintomas e quando é finalmente diagnosticada, não tem cura, não tem o que fazer. Talvez não tenha uma pílula mágica, mas com certeza tem muito o que ser feito. O diagnóstico da doença celíaca é muito complicado. Primeiro você vai ter que ter alguém na família, algum pai, irmão, mãe, daí vai para a antiglutamitase tecidual, é encaminhada para biópsia e adivinha? Geralmente dá negativo. Por quê? Imagina o seguinte, eu te dou um balde, eu falo pra você, pega esse balde e confere pra mim, vê se tem peixe lá no mar. Você volta meia hora depois com o balde vazio e fala, Lucas, não tem peixe no mar. Será que não tem mesmo ou foi naquele pedaço analisado que não tinha? Eu quero que você entenda que você não precisa ficar sofrendo anos até alguém te dizer o nome bonito da doença que você tem. Se você fizer um teste, tirar o glúten e se sentir melhor, para que biópsia? Esse tipo de abordagem não é muito usado, porque ele não dá dinheiro para ninguém. A doença celíaca ela foi descoberta em 1888 pelo grande médico Samuel Gui. E ele descreveu como uma doença do intestino. Abre parênteses. Porque Samuel Gui olhou no intestino. Se ele tivesse olhado no cérebro, ele ia dizer que é uma doença cerebral. Se ele tivesse olhado no coração, ele ia dizer que é uma doença cardíaca. Se ele tivesse olhado no fígado, ele ia dizer que é uma doença hepática. Deixa eu mostrar para você como que o glúten começa as doenças autoimunes. Se você não sabe o que é autoimune, é quando o seu corpo começa a atacar você mesmo. Nós temos uma proteção no intestino. Imagina que o intestino ele é revestido por uma tela. Isso age como uma peneira. Então somente coisas boas atravessam a corrente sanguínea. E antes de chegar nessa tela, existe um segurança lá. E o segurança se chama Zanolin. Tá bom? Fica fácil de entender. Então, o Zanolin, ele protege a entrada dessa tela. Então, teoricamente, só coisas boas vão para a corrente sanguínea. Mas, esse é um big mas, quando você come glúten, tem uma proteína lá que se chama gliadina. E a gliadina interage com segurança, o seu Zanolin. Eu não sei o que acontece, rola lá uma química e a gliadina ela consegue passar por essa tela. E aí, meu amigo? Porque agora se cria uma série de buracos no intestino e muitas coisas ruins que deveriam passar direto para o vaso não passam mais.
elas começam a cair na sua corrente sanguínea. E esse é o começo das doenças autoimunes. Para quem não sabe, as doenças autoimunes, elas começam no intestino. Assim que a gliadina passa, é criada uma reação antígeno-anticorpo. Vai ser estimulado então o famoso NF-kappa-beta, vai estimular citocinas, e aí é criado o quadro de inflamação. A gliadina ela tem 33 aminoácidos, e aquele anticorpo, que agora é antigliadina, ele vai começar a atacar. Vamos chamar de ABCD. Então ele começa a atacar o ABCD. E a corrente sanguínea, ela é como uma highway. Não tem limite de velocidade, então dá pra tacar-lhe o pau. Taca-lhe pau! Véi! Imagina que tá acontecendo lá o seu sistema imune atacando o ABCD. Perto da sua tireoide. E por azar o seu, na sua tireoide, tem uma estrutura de aminoácidos parecida com o ABCD. E adivinha? O seu sistema imune vai começar a atacar a sua tireoide. Pronto. A medicina chama isso de tiroidite de Hashimoto. Mas isso não acontece somente no intestino. Isso pode acontecer passando a barreira hematocefálica e atacar a substância negra do seu cérebro. E você desenvolver Parkinson. Algum outro problema neuromotor. E o mais triste dessa história é se você for um especialista, não é todos, tá? Mas a grande maioria vai querer tratar os sintomas com remédios. Remédio para lúpus, remédio para psoríase, remédio para esclerose múltipla, vitiligo, tiroidite Hashimoto e aí vai. Ele vai tratar os sintomas do vazamento. Ele não vai estar interessado em tampar o buraco ou restaurar a saúde do intestino. É aquele modelo clássico, é você tratar uma árvore botando pomada nas folhas, em vez de tratar a raiz. É aquela história da corrente. Sensibilidade ao glúten não é uma doença do intestino. Ela se manifesta em várias partes do corpo. Ela interfere no seu humor, você pode ficar mais agressivo, você pode perder disposição física, você pode comprometer a sua cognição, prejudica a sua memória. Tem estudo interessante mostrando pessoas com sensibilidade severa ao glúten não passam no vestibular. Elas não têm boa memória. Você não tem uma área que o glúten não prejudica. Mesmo que você não tenha nada muito grave, tenha lá uma simples dor de cabeça, experimenta tirar o glúten. Não custa nada, é de graça. No pior das hipóteses, sabe o que pode acontecer? Você perder gordura, você ficar mais magra, menos inflamada. Em 1927, Julius Wagner Jauregg, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele era psiquiatra e ele estabeleceu uma relação entre esquizofrenia, depressão, melancolia, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, com agentes patogênicos no intestino. 3 séculos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, ele falava: todas as doenças começam no intestino. O seu intestino, ele é o segundo cérebro. Ele tem 200 milhões de neurônios. É o único órgão no corpo que é capaz de mandar no cérebro, porque todos os outros órgãos apenas obedecem. 95% da sua serotonina, hormônio do bem-estar, é fabricado no intestino. 50% da sua dopamina é fabricada no intestino. Dopamina é aquela sensação de autoestima, é aquela sensação de poder. Mas esse conhecimento ele foi esquecido depois que se inventaram as drogas psiquiátricas. Quantas pessoas com depressão você conhece foi recomendado parar de comer glúten? Olha esse estudo publicado no The British Medical Journal em 2004. Culturas que não comem glúten. É raro ou não existe esquizofrenia. Eu conheci muita gente que não consegue viver sem glúten, que não consegue viver sem pão. Eu conheci muito mais outras que quando param de comer glúten, começam a sofrer algumas abstinências. Em outras palavras, é uma droga. O trigo tem propriedades viciantes. Ele age do mesmo mecanismo das drogas opiáceas. Quando o trigo é metabolizado, é liberado composto semelhante à morfina. A gluteomorfina, ela se liga nos receptores opiáceos no cérebro. Os polipeptídeos do trigo ligam-se aos receptores de morfina, exatamente aos mesmos aos quais se ligam as drogas como heroína. Por isso que as pessoas enfrentam uma dificuldade muito grande para eliminar o trigo da dieta. O trigo provoca dependência. Uma vez dentro do cérebro, o trigo é um dos poucos alimentos que consegue alterar o nosso comportamento e criar crise de abstinência ao ser eliminado da dieta. O trigo é um estimulante do apetite e faz a gente querer cada vez mais. Quando ele é eliminado, a compulsão e a fome diminuem bastante.
É uma doença que começa com uma permeabilidade intestinal, hoje e amanhã câncer. Não pense que você vai estar caminhando na rua um dia ensolarado e vai vir o câncer e vai te pegar por trás. Não é assim. Geralmente, a pessoa tem que fazer a coisa errada durante muito tempo. Eu ouvi pessoas falarem, eu tomo refrigerante e nada me acontece. Tem coleta de sangue na Segunda Guerra Mundial. Hoje, essas pessoas estão bem velhinhas e estão sofrendo com doença autoimune. Mas naquela época, elas já tinham as doenças. Só não tinham se manifestado. É possível ver corrente sanguínea. Para mim, não faz sentido a pessoa ficar 10, 20 anos sofrendo numa cama. Que aumentou a expectativa de vida. Pra quê? Se eu ficar na cama durante 20 anos, dando trabalho pra minha família, se eu não puder lembrar o nome do meu filho, eu não quero. Eu vou falar, desliga a máquina. O ser humano, ele é o único animal na face da Terra que ele fica 10, 20 anos sofrendo antes de morrer. Se você olhar na natureza, um leão, um dia antes dele morrer, ele está com todo o seu vigor, toda a sua energia, caçando. O que eu quero falar para você é o seguinte, o ser humano, ele faz parte da natureza. Ele não está acima, não está abaixo. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem tanta doença que tem hoje que não tinha 100 anos atrás. O que mudou? Aumentou a expectativa de vida. Será que aumentou mesmo? Meu bisavô morreu mais de 90 e tantos. Trabalhava que nem um Hoje, eu vejo um senhor de 50 anos de idade que não tem força para atravessar a rua. Eu vou fazer um vídeo sobre expectativa de vida. Você vai entender como é que é possível hoje falar que aumentou a expectativa de vida. Mas eu vou adiantar para você. Não tem nada a ver com antibiótico, vacina ou tudo que você ouviu falar. Se você gostou do vídeo, eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Isso me ajuda muito ao estar criando mais conteúdo para você. Como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que a gente vive num mundo abundante. Que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe em troca. Então me dá um like, se inscreve no meu canal, bota algum comentário, dá um feedback, me deixa saber se esse conteúdo está sendo bom para você. A Nani pediu um vídeo de disfunção mitocondrial. Não vou me esquecer, Nani. Vou fazer esse vídeo para você. Então, muito obrigado por você ter me assistido. Eu quero agradecer de coração às pessoas que se inscreveram e estão dando joinha. E até o próximo vídeo. Take care.